Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é professor Fernando Schumacher. Eu sou professor de processo civil e nós seguimos aqui com a análise dos artigos fundamentais, dos artigos iniciais do Código de Processo Civil. Estamos agora a tratar do artigo número 9, o nono. E o artigo 9 diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. De qual princípio processual civil nós estamos tratando aqui? Do princípio do contraditório, tá certo? Quando ele diz que não pode proferir uma decisão sem que a parte seja ouvida, significa dizer que cabe ao juiz garantir o contraditório. É impossível que em um ambiente processual democrático, num Estado democrático de direito, as pessoas sejam tratadas de modo diverso ou sejam pegas, como nós veremos no artigo 10º, de surpresa, né? O direito ao contraditório constitui a mais óbvia condição do processo justo e é inseparável do Estado democrático de direito. Ele funciona como um verdadeiro médico das moléstias processuais. É tamanha a sua importância que o próprio conceito de processo no Estado democrático de direito passa pelo conceito de contraditório. E é exatamente isso, sobre exatamente isso que está tratando este artigo do Código de Processo Civil. O contraditório ele está previsto também no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal e 55, e é por isso que a gente diz que o Código tenta materializar a paridade de armas através da concessão do contraditório. O professor Luiz Guilherme Marinoni, me socorrendo aqui da sua doutrina, diz que existe nessa situação do artigo 9º o direito de influência. Como assim? É preciso que seja dado às partes, o direito de influenciar no conhecimento do magistrado. Ora, se uma das partes ou se ambas as partes não têm o direito, não é concedido a essas partes a possibilidade de se manifestar, como será possível a ela influenciar no julgamento? Então ele vai dizer o seguinte: com essa, abre aspas, com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as partes e começou a agravar igualmente o juiz. Daí a razão pela qual, eloquentemente se observa que o juiz tem o dever não só de vigiar, mas também de fundamentalmente se submeter ao contraditório. E é lógico que no direito, quando eu tenho uma regra, inexoravelmente eu tenho exceções. E as exceções nesse caso estão no próprio artigo 9º, no seu parágrafo único e incisos. Diz o parágrafo único: o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência, previstas no artigo 311, incisos 2 e 3, e inciso 3, a decisão prevista no artigo 701. Bom, a regra geral é que seja dado amplo conhecimento de todos os atos a qualquer das partes. Porém, nos casos de tutela de urgência, muitas vezes, ou nos casos de tutela de urgência, melhor dizendo, ocorre uma mitigação do princípio do contraditório em prol de um outro princípio, o da duração razoável e o da efetividade da jurisdição. Ora, se eu estou numa ação que pede que sejam lacrados os computadores de determinada empresa porque eles estão utilizando softwares pirata, não adiantaria de nada eu, juiz, eu, Estado, avisar essa empresa que eu estarei mandando um oficial de justiça para lacrar suas máquinas. A chance dessa ordem judicial ser descumprida ou não ser cumprida é muito grande. Por isso que, quando a urgência estiver
presente no pedido. A gente tem aqueles pedidos e as causas que são verossímeis e que podem gerar perigo, grave perigo ou dano irreparável à parte se aquele direito não for concedido ou assegurado naquele momento. No inciso 2º, nós temos as hipóteses de tutela de evidência previstos nos artigos 311 e incisos 2 e 3. O artigo 311 fala justamente da tutela de evidência. O artigo 311, inciso 2 e 3, tratam das hipóteses em que será concedida a tutela de evidência inaudita a alterar pares, ou seja, sem ouvir a parte contrária. O 311.2 diz: será concedida a tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Bom, gente, se eu ingresso com um processo, faço um pedido de tutela antecipada, comprova os requisitos à concessão da tutela antecipada, quais sejam verossimilhança, fumus boniuris, periculum in mora, possibilidade de reversão da medida. E, além disso, eu consigo provar apenas documentalmente e ainda fundamento o meu pedido numa decisão firmada em casos de recursos repetitivos ou súmula vinculante, é o caso de tutela de evidência. Lembremos do caso, por exemplo, do atraso, do cancelamento de voo em que a companhia aérea não cuida do seu passageiro, do seu cliente como deveria. Nesses casos, existe uma súmula do TJ Paraná, por exemplo, que esse tipo de situação gera dano moral. Se eu faço esse pedido totalmente documentado, provo a verossimilhança da situação fumus boniuris periculum in mora, é obrigação do juízo conceder a tutela de evidência. O inciso 3º trata de pedido ré persecutório, aquele fundado em contrato de depósito. Ora, se eu tenho um contrato de depósito com B, eu A apresento esse documento de depósito, que eu quero reaver o meu bem, o juiz é obrigado, compelido então, a garantir a tutela de evidência sem dar pré-ciência à pessoa que está sofrendo a medida tutelada. E por último, nós temos o inciso 3 do parágrafo único do artigo 9º, que diz que não será proferida a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, à exceção do artigo da regra prevista no artigo 701. O artigo 701, para você que já fez procedimentos especiais comigo, trata da ação monitória. Ação monitória que é aquela ação cuja parte detém um título que não é nem título executivo, nem tampouco uma prova tão precária que necessita de ação de conhecimento de cobrança. É a tal da prova escrita, que nós veremos mais para frente. Nos casos do artigo 701, há de ser concedida a tutela de evidência. Vamos ver rapidamente o que diz o artigo 701 para a gente não ficar assim no escuro, né? O artigo 701, ele diz: sendo evidente o direito do autor, falando lá da ação monitória, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, etc. Quando tratarmos da ação monitória, falaremos mais sobre isso. Tá ok?